Olá, pessoal! Eu sou o Thiago Brus e hoje vamos falar sobre corrente elétrica. Bora lá! Vamos imaginar o seguinte. Digamos que aqui eu tenha um condutor de eletricidade. Ele vai ter lá os seus elétrons, que vão ter lá vai ter um pouco de movimento, mas é um movimento desordenado. Então, tem lá seus elétrons esse condutor. Agora, o que acontece se eu submeter esses elétrons a uma diferença de potencial? Como que eu posso fazer isso? Eu posso ligar esse condutor numa tomada, posso ligar numa bateria, numa pilha. O que acontece? Digamos que eu ligue ele numa pilha. Esses elétrons vão começar a se movimentar em um sentido. Certo? Eles vão adquirir um movimento ordenado. E isso eu vou chamar de corrente elétrica. Então eles vão começar a percorrer aqui esse circuito. E a gente vai ter dois tipos de corrente elétrica. A gente vai ter a corrente contínua. O que seria a corrente contínua? Imagina que eu liguei ele aqui na pilha. A pilha tem lá o seu polo positivo e o seu polo negativo fixos. Então, a corrente elétrica vai estar sempre em um mesmo sentido, em um único sentido. Certo? Quando isso ocorrer, eu vou falar que a corrente é contínua. Certo? Então, eu ligo na bateria, ligo numa pilha, algo, como os polos são fixos, a corrente é sempre no mesmo sentido. Agora, por exemplo, se eu olhar a minha tomada, o que acontece? Ela está mudando a todo momento o polo positivo e negativo. Imagina que eu tenho um outro gerador que muda sempre o polo positivo e negativo a todo momento. Isso é muito rápido, 60 vezes por segundo. Então, o que acontece? No momento a corrente está indo num sentido, depois já muda para o outro. Vai para um sentido, vai para o outro. É um movimento de vai e vem. E quando isso ocorre, eu vou falar que a corrente é alternada. Então, corrente contínua é quando é num único sentido e corrente alternada é esse movimento de vai e vem. Ela está nos dois sentidos, vai mudando automaticamente, sempre. Muito rápido isso ocorre. Aqui agora, vocês podem perceber que eu estou utilizando um simulador de circuitos elétricos. É um simulador FET Colorado, que você consegue achar aí no site fet.colorado.edu. No caso aqui a gente tem um circuito elétrico, onde vocês podem ver que os elétrons não têm um movimento ordenado, então não tem uma corrente elétrica. A lâmpada não acende, porque não está passando corrente aqui pelo filamento. Então, como que eu vou fazer esses elétrons se movimentarem de forma ordenada? Eu preciso inserir no circuito algum tipo de gerador. Por quê? Porque eu preciso submeter esses elétrons a uma tensão elétrica, uma diferença de potencial. Como que eu posso fazer isso? Posso ligar uma tomada, ligar uma bateria, ligar uma pilha. No caso, eu vou colocar aqui uma bateria. Então, venho aqui e coloco essa bateria. O que vocês podem perceber? Como eu submeti esses elétrons a uma diferença de potencial, uma tensão, eles começam a ter um movimento ordenado. Tem uma corrente elétrica e a lâmpada está acesa. E se eu vir aqui e aumentar essa tensão, vocês podem ver que os elétrons ficam mais rápidos, a corrente elétrica aumentou e a luz, a lâmpada, está iluminando mais. Certo? Outra coisa importante, esse gerador, como que a gente vai representar ele? Como que é o símbolo dele? Se você pegar um esquema aqui, vai ficar da seguinte maneira. Você vai representar por duas barras, certo? A barra menor é o polo negativo, a barra maior é o polo positivo. Aqui tem o maior potencial elétrico, aqui tem o menor potencial elétrico, certo? Então, no caso aqui, essa parte laranja é o positivo, a parte preta seria o negativo. Ok? O que vocês percebem aqui?
que o elétron sai do polo negativo, percorre o circuito e vem para o polo positivo. Então sai do negativo e vem para o positivo. Esse é o movimento real do elétron, certo? A gente chama de corrente real. Porque pensa, o elétron é negativo, ele tem que ir para onde? Tem que ir para o positivo. Então o movimento real do elétron sai do negativo e vai para o polo positivo. Porém, o estudo da eletricidade vem antes da determinação dos sinais do elétron. Então, foi determinada uma outra corrente elétrica, que a gente vai chamar de corrente convencional. O que é a corrente convencional? Seria a corrente oposta ao movimento dos elétrons. Certo? Vou colocar ela aqui para vocês. Ó. Agora, essa corrente convencional é a que está aqui por setinhas vermelhas. O que ocorre? Ela sai do positivo e vem para o negativo. Então, essa seria a corrente convencional. Ok? Sai do positivo e vem para o negativo. Qual que é o movimento dos elétrons? É o contrário. Sai do negativo e vem para o positivo. Essa é a corrente real. Corrente convencional é o oposto do movimento dos elétrons. Para aí vocês não esquecerem. Tá bom? Como a gente vai calcular a corrente elétrica? A gente vai calcular da seguinte maneira. Vamos imaginar que eu tenho aqui um fio. Certo? Um fio aqui formado por um material condutor. Aí o que vai acontecer? Eu vou marcar uma seção reta aqui. Uma seção transversal. E vou marcar quanto de carga está passando por aqui em um certo tempo. Certo? Então, se eu dividir a carga, o módulo da carga que passou por aqui pelo tempo que essa carga gastou para passar, eu vou ter a corrente elétrica no fio. Certo? Como que eu vou representar a corrente elétrica? Pela letra I. Então, esse I aqui seria a corrente elétrica. Pessoal, a unidade de medida para a corrente elétrica no sistema internacional é o ampere. A gente representa pela letra A maiúscula. Aqui, no caso, eu tenho o módulo da carga elétrica. Então, esse Q seria a carga elétrica. Que está passando lá pela seção reta. Carga elétrica no sistema internacional, a gente já viu que é em coulombs. E o tempo que gastou para passar essa carga, que vai ser em segundos no sistema internacional. Certinho, pessoal? Então, essa é a fórmula para calcular a corrente elétrica. E estou te esperando na próxima aula aí de exercícios, no caso, sobre corrente elétrica. Um grande abraço a todos e até a próxima!